O ministro da Economia, Paulo Guedes, discursou a investidores internacionais em Dubai durante a cerimônia de abertura do Fórum Invest em Brasil, que busca atrair investimentos para o Brasil. Paulo Guedes enfatizou o sucesso extraordinário dos Emirados Árabes em transformar os petrodólares em investimentos, transformando a região. Guedes apontou: vendo aqui os Emirados, esse sucesso extraordinário, essa demonstração de capacidade de reciclagem dos petrodólares. Vendo tudo isso aqui, como no meio das areias do deserto toda essa riqueza emergiu. São os sócios ideais para os recursos naturais que nós temos no Brasil. A capacidade de investimento demonstrada aqui nos últimos 40 anos, criando toda essa riqueza a partir da reciclagem dos petrodólares. É o que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos dessa parceria, dessa capacidade de reciclagem dos petrodólares. O ministro lembrou que já houve uma tentativa nos anos 80 que infelizmente se transformou em endividamento. Ele propôs: desta vez, nós queremos que isso se torne uma parceria, uma sociedade. Nós seremos sócios na criação e na reciclagem desses recursos. O ministro mencionou a privatização do Porto de Santos, que deve ocorrer em breve, e enfatizou a presença dos Emirados no Brasil, afirmando: a participação dos Emirados no Brasil já é notável, já é importante e pode aumentar muito nos próximos anos. Paulo Guedes convidou: confiem no Brasil, venham para o Brasil. Ele lembrou que no século passado, o Brasil já foi a maior economia de crescimento no mundo e conseguiu atrair gente do mundo inteiro. Ele explicou: nós seguimos fazendo uma transformação, uma grande mudança de eixo, e esperamos que os senhores participem dessa mudança no Brasil. Depois de décadas sendo a economia de maior crescimento no mundo, o Brasil afundou numa armadilha de excesso de intervenção estatal. E o presidente Jair Bolsonaro, a primeira grande missão que ele me deu, foi trocar o eixo de crescimento da economia. Nós queremos ser uma grande economia de mercado, 200 milhões de habitantes num mercado de consumo de massa, cujo crescimento é dirigido pelos investimentos privados. O ministro lembrou que a economia brasileira era considerada um paraíso para os rentistas e um inferno para os empreendedores. O ministro disse: agora o Brasil está virando um paraíso para os empreendedores. Os juros estão mais baixos, a economia está crescendo mais rápido e o eixo de crescimento vai ser o setor privado. Essa é a grande transformação que faremos no Brasil. Paulo Guedes enfatizou ainda a mudança no eixo de crescimento mundial, que ele considerou central para a parceria entre o Brasil e os Emirados. O ministro disse: o novo polo de crescimento do mundo está no Oriente Médio e está na Ásia. Vocês têm uma vocação milenar para comércio e finanças, e o Brasil precisa desse eixo. Vocês são o nosso hub de exportação em direção à Ásia e o hub de reciclagem desses recursos em direção às Américas. O ministro reiterou a admiração pelos Emirados Árabes Unidos e concluiu: o Brasil espera de braços abertos os seus investimentos. O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos, caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento dessas empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix,
a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia a todos, presidente Bolsonaro, autoridades, ministros, empresários. É um prazer estar aqui e agradecer a hospitalidade generosa dos Emirados Árabes e o nosso orgulho de estarmos trabalhando para aumentar a nossa cooperação. O Brasil foi uma das economias que menos caíram, voltaram mais rápido, criaram mais empregos e estamos crescendo também acima da média mundial. Isso graças a uma orientação do nosso presidente de não deixar nenhum brasileiro para trás durante a pandemia. Não faltou dinheiro para a saúde. Não faltou dinheiro para a saúde, mas ao mesmo tempo nós prosseguimos com as reformas estruturantes. Todas as previsões de que o Brasil ia cair 10%, caímos 4%. De que o Brasil ficaria em depressão, nós voltamos em V. Criamos emprego durante o ano de 2020, ao contrário das recessões anteriores, quando perdemos 1,5 milhão, 2 milhões de empregos. Dessa vez nós criamos empregos durante a recessão, exatamente por essa preocupação do presidente o tempo inteiro de que nós tínhamos que olhar a saúde e a economia. Transferimos recursos para 68 milhões de brasileiros pobres, digitalizamos e transferimos renda para proteger a população mais vulnerável. Já vacinamos 95% da população adulta com uma vacina e 65% com as 2 vacinas, a vacinação plena. Estamos retornando ao trabalho, a economia está crescendo 5,5% esse ano e já temos contratados para os próximos anos mais de 100 bilhões de dólares em contratos assinados em ferrovias, em gás natural, em petróleo, energia elétrica, ferrovias, portos. Vendo aqui os Emirados, esse sucesso extraordinário, essa demonstração de capacidade de reciclagem dos petrodólares. Vendo tudo isso aqui, como no meio das areias do deserto, toda essa riqueza emergiu, são sócios ideais para os recursos naturais que nós temos no Brasil. A capacidade de investimento demonstrada aqui nos últimos 40 anos, criando toda essa riqueza a partir da reciclagem dos petrodólares. É o que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos dessa parceria no Brasil. Nós precisamos dessa capacidade de reciclagem. Isso já foi tentado nos anos 80, lá atrás, nos primeiros choques do petróleo, só que viraram endividamento. Dessa vez nós queremos que isso se torne uma parceria, uma sociedade. Nós seremos sócios justamente na criação e na reciclagem desses recursos. Eu vejo aqui, por exemplo, o 2º ou 3º maior porto do mundo, feito aqui em Dubai, e nós vamos estar privatizando o nosso Porto de Santos, em breve no Brasil. Nós vemos já o Mubadala, que é um fundo aqui da região, já participando de todo aquele investimento que havia sido feito por um empresário brasileiro, lá em Porto do Açu, e que está em excelentes mãos, também como a Via Amarela em transportes. Então, a participação dos Emirados no Brasil já é notável, já é importante e pode aumentar muito nos próximos anos. Então, eu deixaria uma mensagem aqui, breves palavras, de que confiem no Brasil, venham para o Brasil. O Brasil já foi a economia de maior crescimento no mundo. Nós passamos 3 ou 4 décadas do século passado crescendo mais rapidamente do que China, Alemanha, Estados Unidos, Coreia. Conseguimos atrair gente do mundo inteiro. O Brasil tem a maior colônia de japoneses fora do Japão, a 2ª maior colônia de italianos fora da Itália, a 3ª maior colônia de alemães fora da Alemanha. Há mais libaneses no Brasil do que no Líbano. E o presidente vai fazer uma menção
E o presidente vai fazer uma menção ao que nós esperamos também de vocês no Brasil. Eu deixaria a primeira mensagem compacta que o Brasil prossegue com as reformas. Um Banco Central independente, os gatilhos fiscais, o marco regulatório do gás natural, do petróleo, das ferrovias. Nós seguimos fazendo uma transformação, uma grande mudança de eixo. E nós esperamos que os senhores participem dessa mudança no Brasil. Depois de décadas sendo a economia de maior crescimento no mundo, o Brasil afundou numa armadilha de excesso de intervenção estatal. E o presidente Bolsonaro, a primeira grande missão que ele me deu, foi trocar o eixo de crescimento da economia. Nós queremos ser uma grande economia de mercado, 200 milhões de habitantes num mercado de consumo de massa, e cujo crescimento é dirigido pelos investimentos privados, pelos grandes investimentos internacionais, pelos investimentos privados. O setor público nós estamos transformando, estamos privatizando, removemos os privilégios da Previdência Social. O governo brasileiro gastava muito e gastava mal. Privilégios com a Previdência, muitos juros, a economia era o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Agora o Brasil está virando um paraíso para os empreendedores. Os juros estão mais baixos, a economia está crescendo mais rápido e o eixo de crescimento vai ser o setor privado. Essa é a grande transformação que nós faremos no Brasil. E, para terminar, um outro grande eixo e que vai selar a nossa amizade e a nossa parceria, os Emirados e o Brasil, é exatamente a mudança no eixo de crescimento mundial. O novo polo de crescimento do mundo está no Oriente Médio e está na Ásia. Vocês têm uma vocação milenar para comércio e finanças. É uma vocação milenar. E o Brasil precisa desse eixo. Vocês são o nosso hub de exportações em direção à Ásia e, da mesma forma, o hub de reciclagem desses petrodólares e desses recursos em direção às Américas. Então, nós esperamos selar essa grande amizade entre nós, essa grande parceria econômica, e o Brasil espera, esse ano, atingir $500 bilhão de comércio. É um país que está começando a se abrir de novo. Era uma das economias mais fechadas do mundo e nós estamos começando a nos abrir de novo. $500 bilhão de comércio nós estamos indo esse ano. Então, esperamos que essa parceria seja bem sucedida. Admiramos muito o sucesso que vocês tiveram em criar toda essa riqueza nessas areias do deserto, uma terra difícil de trato, e o Brasil espera de braços abertos os seus investimentos. Muito obrigado.